Estados Unidos, em conjunto com a União Europeia, anunciam um mega acordo de fornecimento de gás natural liquefeito, para abastecimento da Europa em substituição ao gás russo. Ou seja, a Europa, em tese, não precisa mais se preocupar tanto com as sanções que estão sendo praticadas contra a Rússia. O Putin considera que não só economicamente, mas até culturalmente e socialmente, a Rússia está sendo cancelada. Pois é, a cultura do cancelamento chegou inclusive na geopolítica mundial, e até citou a escritora J.K. Rowling, autora de Harry Potter, né? Para fazer uma espécie de comparação com o que foi feito com a J.K. Rowling, por conta dos transexuais e tal, em conjunto com a Rússia. A gente teve um atentado bastante sério também ocorrendo na Arábia Saudita, lembrando que estamos em final de semana de Fórmula 1 na Arábia Saudita. Aramco, isso tem a ver com questões geopolíticas envolvendo o Iêmen, por trás Irã, Arábia Saudita, e mais por trás Rússia e Estados Unidos, e ao mesmo tempo a Rússia está aparentemente diminuindo as suas ambições. Se a intenção talvez fosse dominar a Ucrânia como um todo, as dificuldades impostas, pelo menos segundo a narrativa do mundo ocidental, estão mudando os planos e fazendo com que a Rússia se preocupe somente com o leste e, no máximo, com o sudeste da Ucrânia. Será que a Rússia está arregando, nas palavras mais chulas, coloquiais? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. Lá, inclusive, uma das aulas que eu dou, uma aula de mais de meia hora, 40 minutos, é só falando sobre a Guerra Civil do Iêmen, que fala, já está gravada lá, né? Semanalmente a gente vai atualizando, que fala sobre o conflito no Iêmen e as repercussões, inclusive, na Arábia Saudita. Ou seja, esse atentado que aconteceu hoje, a Aramco, uma petrolífera da Arábia Saudita, tem total relação com a Guerra Civil do Iêmen. Olha a importância do curso, hein? Contato comigo direto ali, ó, professor. E também, se você quiser ajudar o canal, me ajudar sempre a continuar produzindo conteúdo aqui, ó, seja membro, isso ajuda bastante. Se não, só seu like, sua visualização, seu engajamento, né, sua presença aqui, já é mais que sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, primeiro ponto que eu falei para vocês, Estados Unidos fechou um acordo de fornecimento de GNL, o gás natural liquefeito, inicialmente de 15 bilhões de metros cúbicos, para a substituição do gás natural que vem da Rússia. A gente sabe que, principalmente, a Alemanha, a França... A Alemanha, por exemplo, estava preocupada. Gravei, inclusive, para vocês ontem. Que o Olaf Scholz ele se mostrava preocupado com o impacto que as sanções alemãs estão causando na própria economia da Alemanha. Porque vai ter que ter inflação, subsídio do Estado ao preço de energia, subsídio do Estado à questão do transporte. E, claro, isso a longo prazo vai gerar inflação, recessão econômica. Então, é uma grande preocupação. O Olaf Scholz, inclusive, falou que ele não pode aplicar sanções que façam mais mal à Alemanha do que à própria Rússia. Então, até preocupado com essa questão, os Estados Unidos pressionou a União Europeia, a Itália talvez foi um grande mediador desse acordo, para a substituição do gás natural. O gás natural liquefeito agora, que pode ser exportado a longas distâncias tal, pelos Estados Unidos. É claro que a Rússia, e galera, convenhamos que há um certo sentido nisso, tá falando, tá vendo? E vocês vão na onda dos Estados Unidos? É óbvio que os Estados Unidos, um dos motivos que ele estava aplicando sanções, pressionando a economia da Rússia, não é porque ele quer defender a Ucrânia. Ah, a Ucrânia, eu quero muito defender a democracia na Ucrânia. E sim porque ele quer, por exemplo, se insurgir como um novo parceiro comercial para antigos acordos com a própria Rússia. Por exemplo, os Estados Unidos é um importante produtor de trigo, o tal do Wheat Belt, que existe lá nos Estados Unidos, que pode substituir, por exemplo, o trigo russo. Os Estados Unidos é um grande produtor de gás natural, por exemplo, liquefeito, e pode substituir o gás da Rússia. É que nem eu falo, na geopolítica internacional não existe bonzinho. A Rússia tem os seus interesses, os Estados Unidos têm os seus interesses, e os dois estão usando a Ucrânia como bode expiatório, como problema, como se o real motivo fosse de fato a defesa da Ucrânia. E não uma defesa de expansão imperialista por parte da Rússia, uma dominação econômica por parte dos Estados Unidos. Enfim, né? E quem acaba se ferrando são quem? Os soldados russos, soldados ucranianos, população ucraniana. É sempre a mesma história, né? Enquanto os líderes ali estão de boa, lutando pelos seus próprios interesses, tá? Infelizmente isso acontece. Essa notícia, claro, é boa para a União Europeia, eles estão em pleno inverno, mas é ruim em consequência para o Brasil. Por quê? Ano passado, e esse ano também, as nossas hidrelétricas não estão tão cheias de água, então a gente está sendo obrigado a produzir energia a partir de termoelétrica. Parte dessa energia produzida vem de gás natural liquefeito importado dos Estados Unidos. Lei da oferta e da procura. Estados Unidos exporta mais para a União Europeia, fica mais caro. Ou seja, o Brasil, que está tendo que se sustentar a partir de queima de gás natural, parte dele importado dos Estados Unidos,
vai fazer com que aumente o preço, consequentemente aumenta o preço da nossa energia, taranã, inflação, né? Ou seja, as consequências para o Brasil, pelo menos a curto prazo, não tendem a ser muito positivas por parte desse acordo. O Putin está considerando que a Rússia está sendo alvo de grandes cancelamentos, e cancelamentos não na parte política necessariamente, mas muito mais na parte cultural e social. Falei para vocês, por exemplo, da Aline Kabaeva, que é conhecida como a amante do Putin, que ela está na Suíça, em conjunto com os 4 prováveis filhos do Putin, não se sabe, e ela está sendo, por exemplo, pressionada para sair do país. Imagina, ela compactua com o Putin, ela é apoiadora do Putin, ela tem que sair daqui e tal. Russos estão sendo alvos de xenofobia em uma série de países, principalmente países europeus. Então, Putin está criticando que a própria questão literária da Rússia, que é riquíssima, a música da Rússia, que é riquíssima, está sendo alvo de cancelamento por parte dos europeus e por parte dos Estados Unidos. Inclusive, falou sobre a J.K. Rowling, falando que ela, por exemplo, também foi alvo dessa cultura de cancelamento. A J.K. Rowling, que já está sendo ali, né, contestada, principalmente pelo movimento LGBTQIA+, é que eu não entendo tanto de Harry Potter assim, né? Até confirma aí no comentário se é verdade. Ela até falou que o Dumbledore, que é um dos personagens principais, pertencia ao movimento LGBTQIA+, talvez por uma certa pressão da militância. Tá certo isso? Ou ele já era? Foi depois ou foi antes? Deixa nos comentários, confesso que eu não entendo, tá? Mas a J.K. Rowling já... não tem nada a ver com isso, hein? Uma coisa foi meu cancelamento, que não teve nada a ver com questões, eu não sou contrário ao movimento, e outra coisa é o que a Rússia está fazendo, o que o Putin está fazendo, que é interferindo na soberania nacional de outro país. Então não me compare com você, Putin. Tenho nada a ver, tá? Ao mesmo tempo, a Rússia, o Ministério da Defesa, que não se pronunciava sobre o conflito, ou sobre a intervenção técnica militar, como eles chamam, não chamam de guerra, tá? Estava se pronunciando e falou muito forte a respeito do sucesso que a Rússia está tendo. Por quê? A gente está percebendo que a Rússia está tendo uma paralisação do avanço. Se vocês perceberem, Odessa, Kharkiv, Kiev, por exemplo, são cidades que faz tempo que as tropas não avançam. Eles desmobilizaram, tentaram cercar, mas talvez por uma insuficiência logística, por uma falta de vontade política, por várias perdas, por exemplo, de militares russos, a Rússia está brecando um pouco esse avanço. Hoje o Ministério da Defesa russo se pronunciou falando que a Rússia já teve um sucesso gigantesco na sua primeira fase de operação, que era libertar a região de Donbass, Lugansk e Donetsk. Lembra que o que começou o conflito foi porque supostamente os ucranianos de movimentos neoná, tá? Não posso falar aqui, mas neonaz, né? Estavam atacando os russos de Lugansk e Donetsk. Essas regiões hoje já são repúblicas independentes, pelo menos reconhecidas pela Rússia, e não acho que a Ucrânia vá oferecer grande resistência se for essa a condição necessária para um cessar-fogo. Ou seja, você vai unir o útil ao agradável. A Rússia vai criando uma atmosfera que o sucesso já foi atingido, já que a intenção inicial era só a defesa de Lugansk e Donetsk, e a Ucrânia perde aqueles territórios, mas mantém a sua soberania nacional sem a participação da OTAN, mas também sem uma desmilitarização. Aparentemente, esse é o contorno que está se dando o conflito. Talvez uma das regiões ainda esteja sob disputa, porque a outra questão, como eu falei para vocês, era que a Rússia queria a Ucrânia, certo? Existe ali movimentos no sudeste da Ucrânia, que é a região de Mariupol, por exemplo, que hoje está sitiada, imagens trágicas de ataques e tal. Essa região é uma região muito estratégica, por quê? Porque ela conecta a Rússia, Lugansk e Donetsk, Donbass, à região da Crimeia, ao porto de Sevastopol, que também é extremamente estratégico. Então Mariupol está no meio desse caminho. Poxa, a Rússia dominar esse território já compra 2 batalhas importantes para a Rússia. Eu estou combatendo o batalhão de Azov, que é a principal liderança desses movimentos neoná que existem na Ucrânia, e ao mesmo tempo conecto a Rússia à Crimeia. Isso me dá um baita potencial econômico de exportação pelo Mar Mediterrâneo, pelo Oceano Atlântico. Então eu, Rússia, ganho a narrativa, porque libertei Donbass e consegui acabar com os neoná na Ucrânia, e a Ucrânia também fica feliz porque mantém a soberania sobre esse território. Será que a Rússia de fato vai fazer isso? Será que a Rússia está perdendo mobilização? O Putin percebeu que a guerra não vai ser tão fácil assim e está dando o braço a torcer? Essa, pelo menos, foi a impressão que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia passou por esse comunicado, tá? E para finalizar, teremos um GP de Fórmula 1 na Arábia Saudita, o que, aliás, de novo, né, é um pouco contestável. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos não participando, por exemplo, das Olimpíadas de Inverno na China, porque a China desrespeita os direitos humanos,
principalmente relacionado aos uigures, no noroeste. São os povos separatistas, existem campos ali ou chamados de concentração, segundo o mundo ocidental, ou de reeducação, segundo os chineses. E por conta disso, uma série de países ocidentais não mandaram representantes oficiais ali, né? Legal. E a Arábia Saudita? A Arábia Saudita, por exemplo, é um país onde é proibido a homossexualidade. É um país em que mulheres têm muito menos direitos civis, políticos e econômicos frente aos homens. Também é um país que desrespeita os direitos humanos. Só que, como existem negociações avançadas e interessantes entre a Arábia Saudita, que hoje é a principal liderança do petróleo mundial, liderança da OPEP e tal, e é um parceiro importante dos Estados Unidos, não existe esse cancelamento frente à Arábia Saudita. O Catar, que vai ter Copa do Mundo, é uma ditadura. A Arábia Saudita é uma ditadura. Existem movimentos de opressão contra minorias ali, minorias sociais, minorias políticas. Então existe 2 pesos e 2 medidas sendo praticados. Isso é claro. Inclusive o Lewis Hamilton, que talvez seja dos pilotos de Fórmula 1, aquele mais engajado nessas pautas políticas sociais, falou que ele estava ali a contragosto e que por ele conversaria sim com representantes políticos da Arábia Saudita para manifestar o seu descontentamento em estar participando do GP. Mas enquanto isso acontecia, estava tendo ali uns treinos, né, de Fórmula 1 e tal, tivemos um ataque, Aramco, que é uma das principais petrolíferas da Arábia Saudita, um ataque que ainda não se sabe ao certo, mas aparentemente foi feito pelos Houthis no Iêmen. E a gente tem que voltar um pouquinho na história. E aliás, né, aula muito mais completa na plataforma, tá bom? Mas você tem ali o Iêmen, que é um país do Oriente Médio, que desde a Primavera Árabe, lá de 2011, começou a passar por uma guerra civil. Não vou entrar em grandes detalhes, senão o vídeo fica muito longo. Mas eles tiraram ali o governante Abdullah Saleh, e quem assumiu foi o seu vice, o Hadi. O Abdullah Saleh, contrariado, se uniu a uma minoria xiita do noroeste do Iêmen, chamado de os Houthis, um povo rebelde. E aliás, galera, é considerado sim terror, não posso falar essa palavra no YouTube, tá? E eles acabaram avançando e conseguiram dominar principalmente a capital do Iêmen. Tá? A capital do Iêmen hoje está dominada por esses rebeldes xiitas. Só que a gente tem que pensar um pouco mais amplo nessa questão do Oriente Médio. Esses xiitas, eles são apoiados pela grande liderança xiita do Oriente Médio, que é o Irã. Enquanto o Hadi, que é o presidente que foi deposto principalmente pela capital, é apoiado pela Arábia Saudita. Só que o Irã é apoiado pela Rússia. E a Arábia Saudita é apoiada pelos Estados Unidos. Ou seja, também é uma proxy war, também é uma guerra por procuração. E a Arábia Saudita, ela contava muito com o apoio dos Estados Unidos durante o governo Trump. O Biden, até fazendo uma política de aproximação com o Irã, anunciou o cancelamento de repasse de algumas verbas para a Arábia Saudita para combater os Houthis, para combater esses rebeldes, numa tentativa de se aproximar com o Irã. É muito provável que talvez saia um acordo ainda esse ano entre o governo Biden e o Irã, para o Irã, o fim das sanções contra o Irã, e o Irã também finalizar as suas atividades nucleares a fim de desenvolvimento de uma bomba. Possivelmente isso vai acontecer, tá? Não sabemos quando, mas possivelmente isso vai acontecer. Então os Houthis, eles veem na Arábia Saudita como o grande financiador do Hadi, ou seja, o grande financiador do seu grande opositor político. Então atacar a Arábia Saudita naquele momento em que está tendo um grande evento político internacional, pois isso chama atenção para a causa dos Houthis. Isso chama atenção para a Arábia Saudita. A Fórmula 1 está em risco, né? A Arábia Saudita disse que vai acontecer sem grandes problemas, mas muito possivelmente a questão da logística, da segurança, pô, a gente está falando de pilotos ali que valem milhões, né? Entre aspas. Então, uma questão bastante problemática. Será que vai ter mais algum tipo de ataque nesse final de semana, durante o GP? Ou ficou só nos treinos? Porque os Houthis, que muito possivelmente foram os que atacaram, quiseram chamar atenção para a causa, para a guerra civil do Iêmen que vem acontecendo. Deixa aí nos comentários, galera, quero saber a sua opinião sobre 2 coisas, hein? Primeiro, será que a Rússia está desistindo porque perdeu força, percebe que não vai dominar a Ucrânia? E será que teremos mais algum tipo de ataque nesse final de semana no grande GP da Arábia Saudita? A Arábia Saudita deveria ter GP? E o Catar, Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.